Você que trouxe a tua Bíblia, por favor, abra a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24. Glória a Deus. Amém? 2 Samuel, capítulo 24. O texto da palavra do Senhor diz assim, a partir do verso 1. Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel, e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer o censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu Senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu Senhor, deseja fazer isso? Mas as palavras do rei prevaleceram sobre Joabe e sobre a todos os comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroé, ao sul da cidade do vale, depois foram para Gade, e lá para Jazar, de lá para Jazar. De Miar de Cádiz, dos hititas chegaram a Daazã e as proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último, foram até Berseba e Negueb de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar, e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo, bendito. E traga, Senhor Jesus, aos nossos corações mais o ensinamento da tua palavra. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor. Irmãos, você consegue olhar para dentro de você, ter total controle dos pensamentos e dos sentimentos que nutrem o teu coração, que geram em você fé ou gera incredulidade? Você se conhece ao ponto de saber claramente como você pode lidar diante das circunstâncias? Tem pessoas que têm dificuldade de compreender os momentos da vida. Então, nos momentos difíceis, eles reagem de uma forma, nos momentos bons, reagem de outra forma. Eu tenho visto dentro da igreja uma necessidade, e quando eu falo isso, eu não falo da nossa igreja, eu estou falando da igreja cristã. Eu vejo uma necessidade de demonstração de força, demonstração de autoridade, porque eu sou, porque eu faço, porque eu realizo. As pessoas têm uma certa necessidade de ter coisas, de conquistar coisas, como se o tempo todo elas tivessem que estar provando alguma coisa. Eu tenho aprendido com Deus que mais importante do que ser, do que ter, é ser. O que mais importa para Deus não é o que eu tenho, mas o que eu sou. Só que algumas pessoas estão tão enganadas com Deus que elas não conseguem identificar isso no seu cotidiano. Então elas acreditam que ser abençoado é ter muita coisa, ter realizações profissionais
sonhos que tem no seu coração. Isso demonstra ser ou não ser abençoado. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo muitos homens que sofreram e eram de Deus. Eu vejo muitos homens que tinham dificuldades e eram de Deus. E se nós olhássemos, por exemplo, para o Elias, que depois de tanta manifestação de poder, ele se encontra numa caverna pedindo para morrer, a gente ia dizer que essa pessoa não tinha a presença de Deus. Quando usamos como parâmetro realizações. Qual era o maior desejo do coração de Elias? Não era que todo o povo se convertesse ao Senhor, parasse de adorar a Baal e adorasse ao Senhor, mas isso não aconteceu. Então parece até que o ministério de Elias é um ministério frustrado. Mesmo a gente sabendo que havia tanta manifestação do poder de Deus, o povo não se convertia nos seus maus caminhos. Eles continuavam agindo da mesma forma. Então parece que quando nós usamos como parâmetro essas pessoas, a gente só quer apontar o poder que eles tinham, mas nós não queremos contar das suas histórias. A palavra do Senhor diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas quando lemos a Bíblia, percebemos que Davi era tão pecador como nós somos. Ele tinha suas fraquezas, ele tinha momentos de precipitação. E a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha a capacidade de reconhecer rapidamente quando ele errava e ele se arrependia do seu erro. Tem muitas pessoas que passam a vida inteira e nunca reconhecem os seus erros. Nunca assumem. E por não assumirem, eles só fazem besteira. Eu estava ouvindo hoje aquele rapaz que chama Daniel Dias, aquele moço que tem problema físico, que é um nadador nas Paralimpíadas, que ganhou não sei quantas medalhas. As pessoas que estavam fazendo, o repórter que fazia ele uma entrevista, ele falou algo que chamou minha atenção. Ele diz assim: ter ou não ter braço ou pernas não define quem eu sou. O que define quem eu sou é o que está aqui no meu coração. Ter braços e pernas não define quem eu sou. O que me define é o que está dentro de mim. Para algumas pessoas parece que o que define quem elas são é o que elas conquistam e não o que elas demonstram ser dentro para fora. Então as pessoas estão procurando tantas coisas, querendo realizar tantas coisas, mas no final mostram quanto são pobres e miseráveis. O quanto elas precisam de verdade que algo mude dentro delas, que algo aconteça de fato dentro delas. Então, se a nossa motivação está nas coisas externas, a gente nunca vai mexer nas coisas internas. A gente nunca vai tratar aqui dentro. A gente vai querer conquistar fora. Por isso, muitos conquistam e mesmo assim não se realizam. Muitos conquistam e mesmo assim estão insatisfeitos. Muitos conquistam e mesmo assim não têm paz, alegria, satisfação nas coisas que realizam. Entendeu? Esse tipo de gente dentro das igrejas, elas buscam a Deus para que Deus realize esses sonhos. Mas Deus está procurando mais do que realizar nossos sonhos. Deus está querendo relacionamento. Deus está querendo intimidade. E muitas vezes nós não estamos abertos para a intimidade. Nós estamos abertos para que Ele nos dê aquilo que a gente quer. É para isso que buscamos a Deus. Nós não queremos nos aprofundar no relacionamento. A gente quer simplesmente manter um relacionamento artificial, mas queremos que Deus nos dê as coisas. E aí, quando a gente só tem como propósito querer as coisas, então nós não somos amigos de Deus. Nós não pertencemos a Ele. Ele não é nosso e nem nós somos dele.
chamado ministerial, e eu não falo o meu ministério, porque é o ministério de Jesus, mas o meu chamado ministerial não é para que eu fique trabalhando para demonstração de força. Deus não me chamou para isso, irmãos. Deus não me chamou para ter uma igreja de 50 mil pessoas para ficar mostrando para as pessoas o quanto eu sou bom. Não foi para isso que Deus me chamou. Deus não me chamou para ser pregador para multidões, para depois eu ficar aqui dizendo que eu sou um cara, para olhar as pessoas de cima para baixo. Deus não me chamou para isso. Deus não me chamou para ficar demonstrando o poder. Por isso eu sei que quando eu preciso que Deus manifeste o dom de curar, Ele manifesta, por causa da necessidade daquilo que eu estou fazendo. Se eu preciso orar para alguém se libertar de uma opressão maligna, o Espírito de Deus vai me dar a capacitação para expulsar o demônio, para que aquela pessoa seja abençoada, mas eu não preciso ficar fazendo demonstrações de poder de libertação. Eu preciso que Deus me revele a sua palavra, para que eu possa trazer a profecia, mas eu não posso me envaidecer de um dom que não é meu, é de Deus, e Ele vai me dar quando eu estiver aqui para ministrar a profecia. Então, quando nós olhamos para isso, a gente sabe exatamente qual é o nosso lugar no reino de Deus. A gente está aqui como uma voz preparando o caminho do Senhor. Estamos preparando as veredas para que o Senhor possa vir. E não para ficar demonstrando o poder. Isso é vaidade de homens. Vou mostrar que isso aqui eu posso fazer. Vou provar para vocês que eu sou capaz de fazer isso. Eu não preciso disso. Eu só preciso fazer o que é certo. Eu só preciso ter como motivação fazer o que é certo. Está entendendo? E fazer o que é certo muitas vezes não traz resultados. Fazer o que é certo muitas vezes não tem aplauso. Fazer o que é certo, você talvez não tenha amigos, mas você tem o favor de Deus. Você tem a aprovação de Deus. Você tem o cuidado de Deus. Está entendendo? Então ter uma grande igreja não mostra quem sou eu. Ter manifestações visíveis da glória de Deus não mostra quem eu sou. O que mostra quem eu sou são as minhas atitudes no dia a dia, com a minha família, com os meus amigos, com os meus irmãos. Isso mostra quem eu sou. E o Senhor está procurando cidadãos que possam refletir a glória de Deus e não um povo que quer demonstrar força. Você entende? Deus não está procurando pessoas que querem mostrar a capacidade que eles têm de fazer as coisas. Deus está procurando pessoas que sejam cidadãos. É para isso que Ele separou um povo que Ele chama meu povo, que é um grupo de pessoas que são cidadãos, que vivem a cultura do reino de Deus, e essa cultura de Deus influencia todas as outras nações. Então a sua honestidade, a sua integridade, a sua verdade influencia toda uma geração, influencia outras nações. Você já parou para ver o quanto as pessoas gostam de dizer no nosso país: isso aqui é jeitinho brasileiro? Parece que nós aceitamos a corrupção porque isso é jeitinho brasileiro. A gente faz ganhar porque isso é jeitinho brasileiro. A gente aceita diminuir e depreciar as pessoas porque é o jeitinho brasileiro. Parece que o jeitinho brasileiro justifica todo o mau caráter de um povo, de uma nação. E ser um povo segundo o coração de Deus é ir confrontar tudo isso, para que todos possam dizer: este é o povo de Deus. Este homem é um cristão. Essa mulher é uma cristã. Essa família é uma família cristã. Por quê? Porque a sua conduta é coerente com aquilo que eles dizem que creem.
que pregam. É esse tipo de gente que Deus diz: eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Quando nós olhamos para a Bíblia, se você ler aqui o versículo 1, você vai ver que o Senhor, Samuel, ele relata que o Senhor incitou Davi a fazer o quê? A fazer um censo. Com o propósito o quê? De gerar sobre o povo um julgamento devido à sua rebeldia. Mas você olha e você fala assim: poxa, Deus incitou Davi para fazer um censo. Que mal tem em contar pessoas? Qual é o problema você contar pessoas? Por exemplo, vamos contar quantas pessoas vieram no culto hoje. Olha, vou fazer um censo aqui rápido. Qual é o problema fazer isso? Olha, eu vou contar quantos dizimistas tem igreja, quantos ofertantes tem igreja. Que mal tem isso? Aparentemente nenhum, na verdade. Só que quando você vai a fundo na história, começa aqui a concordância desse texto em Crônicas, porque você tem a concordância desse texto em Crônicas 21, versículo 1, o mesmo texto diz: Satanás incitou Davi. Veja, Samuel diz: Deus incitou Davi. Em Crônicas diz: Satanás incitou Davi. A Bíblia está em discordância? Existe um conflito aí? Não, existe uma explicação. Satanás, ele tem o poder do mal. E para ele usar o poder do mal, ele só pode usar se Deus permitir. Então ele não pode tocar em você se Deus não permitir. Ele não pode encostar a mão em você se Deus não permitir. Ele fica ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Então ele passa o tempo todo por você. Mas quando ele passa por você e quer fazer alguma coisa contra você, Deus diz: esse não. Aquela não. Essa família não. Este homem não, essa mulher não, esse jovem não. E aí o diabo segue a sua vida, procurando quem ele pode destruir. Ele passa o tempo todo. A gente olha isso acontecer no livro de Jó. Ele está passando, perambulando pela terra, e Deus fala assim: de onde você está vindo? Ele: eu estou dando um rolezinho lá na terra. E Deus fala assim: você viu o meu servo Jó? Ele viu o servo Jó, ele passou pelo Jó, mas ele não podia tocar no Jó, até que Deus permitiu. Então, quando o texto diz: olha, Deus incitou Davi, é porque Deus permitiu que o diabo incitasse Davi a fazer um censo. E por que Deus permitiu que fosse feito esse censo? Irmãos, veja só, lá atrás, quando o povo pediu um rei, eles não estavam pedindo um líder espiritual, porque o líder espiritual eles tinham, era Samuel. Era um líder que fazia com que esse povo pudesse ter relacionamento com Deus. Então, enquanto eles mantinham relacionamento com Deus, eles prosperavam. Por quê? Porque eles obedeciam a Deus e Deus os protegia. Então eles tinham êxito nas guerras, eles tinham prosperidade na terra, tudo ia bem na terra deles. Por quê? Porque eles estavam debaixo da vontade de Deus. Quando nós lemos os livros dos Juízes, a gente percebe que todas as vezes que o povo se rebelou contra Deus, perdeu a bênção. Não é verdade? E aí eles passaram a perder as guerras, eles passaram a não ter colheita, eles passaram a sofrer. Mas todas as vezes que eles se arrependiam e Deus levantava o nome de Deus, eles passavam a ser abençoados. Quando Samuel envelhece, aquele povo queria um líder, mas não um líder como Samuel. Ele queria um rei, como todas as outras nações tinham reis. E esses reis eram líderes militares. Eram líderes que estariam à frente das batalhas, líderes que estariam nos comandos, líderes que seriam estratégicos para as guerras. E aí Deus dá Saul a eles, mas Saul não dá relacionamento com Deus, Deus não aprova. Por isso, Deus tira Saul e coloca Davi. Para quê? Para que Deus governasse aquele povo e não um líder militar. Mas aquele
levantando um líder militar. Ele não estava levantando alguém que pudesse fazer uma demonstração de força militar. Deus estava ali mostrando o quê? Que quando estamos na vontade de Deus, somos abençoados. Quando não estamos na vontade de Deus, não somos abençoados. Ser o povo ou não ser o povo de Deus faz toda a diferença, entendeu? Só que aquele povo batia a palma para Davi enquanto Davi estava bem. Como eu falei, Davi também era um homem pecador. E por ser pecador, ele tinha falhas. E quando ele parou de ir às guerras e passou a ter uma vida ociosa, ele começou a fazer besteira. Então, em Israel começaram a se levantar pessoas que pudessem oferecer ao povo aquilo que eles queriam: força militar. Força militar. Por isso a gente vê Absalão, filho de Davi, sendo levantado. A gente vê outras pessoas querendo se levantar. Por quê? Porque o povo estava procurando força militar. Eles não estavam procurando relacionamento com Deus. Deus sabendo desse coração deles, Deus sabendo que o coração deles não era para relacionamento, mas era para força, para demonstração de força. Então Deus incita, usando o diabo, deixando o diabo incitar o coração de Davi a fazer um censo. Para quê? Para que aquele povo visse a força militar que eles tinham. E aí Deus tira a mão. Deus sai da presença, e aí vem as pragas, e aquele povo começa a padecer. Eu costumo sempre dizer assim: uma coisa é viver debaixo da graça de Deus, outra coisa é viver fora da graça de Deus. Às vezes nós nos acostumamos com a graça, ficamos felizes de estar debaixo da graça, mas o tempo que a gente passa debaixo da graça, a gente esquece. E a gente passa a reclamar, e reclamar, e reclamar, e reclamar, e murmurar, e dizer que as coisas não prestam, que as coisas não servem, que Deus não nos ama. É porque a gente esqueceu o que é viver sem a presença de Deus. A gente se acostumou tanto a viver na presença de Deus, que a gente não sabe mais o que é viver sem a presença de Deus. Muitos filhos que crescem dentro de famílias que são cristãs, que têm relacionamento com Deus, muitos desses filhos não sabem, porque nunca viveram fora da graça de Deus. Então eles estão acomodados na graça, porque a sua família busca a Deus, seus pais buscam a Deus. Então aqueles filhos ficaram queimados e não sabem o que é ficar destituído da graça de Deus. Alguns se aventuram e saem para fora, para saber o que é viver fora da graça, e querem largar. E correm rapidinho para debaixo da graça de novo, porque sabem o quanto é importante a graça. Deus, Ele tira a mão só um pouquinho, e o fato de Deus tirar um pouquinho da mão dele faz com que aquele povo padecesse. 70.000 pessoas morreram em 3 dias de praga. Se entende isso? Quando Deus tira a mão, se instala o caos. Quando Deus se afasta de casa, começa a ter caos. E por que existe isso? Porque dentro de nós não quisemos mudar o que tinha que ser mudado. Porque nós resistimos à mudança. Porque nós buscamos a Deus simplesmente para ter e não para ser. E pessoas que buscam a Deus para ter, quando não tem, se afastam de Deus. Simples assim. Se você busca a Deus para ter, quando você não tiver, e você cansar, você vai se afastar de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós começamos a querer coisas, começamos a alimentar nosso coração com coisas, e que Deus chega uma hora e diz: então vai viver as coisas que você quer. E aí Ele tira a mão sobre você e deixa você fazer o que você quer fazer da sua vida. Nós temos que olhar para dentro de nós hoje e refletir de fato qual é a sua motivação em buscar a Deus. Você quer intimidade com Deus? Você quer relacionamento com Deus? Ou
você quer simplesmente usar as mãos de Deus? Você quer o coração de Deus ou você quer as mãos de Deus? Você quer que Deus se revele a você e revele os seus pensamentos, os seus propósitos, aquilo que Ele quer de fato realizar na sua vida? Ou você só está querendo que Deus te dê coisas? Então a gente vem à igreja, eu quero que Deus me deixe cantar, eu quero que Deus me deixe pregar, eu quero que Deus me dê carro, eu quero que Deus me dê casa, eu quero que Deus me dê emprego. Veja, se você buscar intimidade com Deus, você passa a ser povo de Deus, meu povo. E debaixo dessa proteção existem promessas e benefícios que só o povo de Deus tem. Isso nos garante o quê? Você vai plantar, vai colher. Você vai para a batalha, você vai vencer. Vai viver os despojos dos inimigos. E você fala assim, mas eu venci com a minha força? Não, você vence com a força de Deus. Quantos textos nós vemos que Deus fez chover pedra e o povo não precisou desembanhar uma espada? Por quê? Porque é povo dele. O povo dele é povo dele. Na noite de hoje eu quero trazer essa palavra, e eu sei que ela pode ser indigesta, talvez venha desconstruir tudo que você vem procurando esses anos todos, porque aí você fica buscando a Deus por algo, e que Deus está querendo que você se aproxime dele com um relacionamento. Então você ora, e você não ora para ficar, ô pai, eu estou aqui, pai, amado, estou aqui, cheguei, queria ficar um pouquinho com o Senhor hoje, posso? Estou passando aqui, não preciso de nada não. Tem uma canção da Ludmilla Feber que ela diz assim, hoje eu só quero adorar, eu não quero nada dos celeiros, eu só quero adorar, quero ficar aqui. Quantas vezes você, meu irmão, minha irmã, fez isso essa semana? Deus, eu sou o fulano, só estou passando aqui para ficar com o Senhor, quero ficar aqui um pouquinho. Posso? Só deixa eu ficar aqui na sala do Santo um pouquinho? E aí você separa, desliga a televisão, para, você tem que fazer, desliga o telefone, WhatsApp, fica lá, Senhor, estou aqui. É o Zé. Estou aqui. Ou você, todas as vezes que entra na presença de Deus, você entra para quê? Para cobrar? Ou para pedir? Às vezes nós só estamos entrando na presença de Deus para cobrar. Só estamos entrando na presença de Deus para exigir. Você gosta de ser usado? Você gosta de ser usado? Por que Deus tem que gostar? Sendo que Ele já fez tudo que teria que fazer. O Espírito Santo nessa noite nos chama a atenção para que possamos buscar de fato um relacionamento com Deus, porque daí as consequências, irmãos, as consequências de ser filho de Deus são enormes, são muitas, mas a gente primeiro precisa refletir sobre como está o nosso relacionamento. A gente vê na parábola do filho pródigo, as pessoas dizendo, olha, o filho que pegou todo o patrimônio e torrou, foi embora, deixou o pai e queimou todo o patrimônio. Ou a gente ouve do filho que não torrou o patrimônio, mas ficou com o pai sem relacionamento. Ficou com o pai pensando mal do pai. Ficou com o pai olhando para o pai, achando que o pai era um miserável, avarento, e não deixava ele fazer uma festinha. O que adianta para Deus se eu pego a herança e torro longe dele? Ou fico perto dele, mas com o coração distante? O Pai quer a gente inteiro. O Pai quer que a gente fique na presença dele. Deus, olha, eu estou aqui na tua presença, vou ficar aqui quietinho. Não vou fazer nada. Ontem, quando eu meditava nessa mensagem, o Espírito de Deus
começou a encher meu coração. Eu falei: oh, Deus, me perdoa, faz tanto tempo que eu não sento no meu piano e não fico aqui, Pai, eu estou na tua sala, quietinho com o Senhor. Toda hora eu estou pedindo: Senhor, me ajuda no barulho, Senhor, me ajuda no barulho, Senhor, me ajuda no beber, Senhor, me ajuda aqui, me ajuda ali, Senhor, me dá entendimento aqui, me dá entendimento ali, Senhor, me dá sabedoria para lidar com o problema A, B, C ou D, Senhor, me dá sabedoria para administrar, Senhor, me ajuda. O tempo todo, só assim. Eu esqueci que eu ficava horas parado no meu piano, na sala de casa, na sala de Deus. Deus, estou aqui. Não estou para pedir nada, eu só quero te amar. Como eu te amo, amado da minha alma, a minha alma será o mais de ti. Como eu te amo, amado da minha alma, a minha alma será o mais de ti. Está entendendo? Parar a nossa vida para ficar na presença, para buscar a presença, para não colocar nada, nem ninguém, nem compromissos, nem pensamentos, nem sonhos e nem desejos, simplesmente o fato de querer ficar na presença de Deus. Quando eu vejo Deus curando milhares e milhões de pessoas, libertando milhares e milhões de pessoas, são as mesmas pessoas que depois viram as costas e continuam vivendo do mesmo jeito. Assim como Israel estava vivendo. Olha, Deus nos deu um rei, ótimo. Glória a Deus, é um rei segundo o coração dele. Agora nós vencemos, agora nós temos prosperidade, agora nós temos força, agora o povo está vendo quem nós somos. Agora é a hora de vocês amarem a Deus. Ah, não, muda o rei. Põe outro. O que nós queremos é demonstração de força. O que queremos é demonstração de poder. Não é força militar que nos dá vitória. O que nos dá vitória é a presença de Deus. O que nos realiza é a presença de Deus. Porque muitas vezes estamos nos sentindo vazios, é porque nós não temos a presença. Quando eu comecei a ser ministrado para a gente fazer um corredor, para você receber a oração, é para que você não tenha que pedir. Está entendendo? Quando você passa por aqui, você não pede. Você já reparou? Você só recebe. Os pastores que aqui estão profetizam, os líderes que aqui estão profetizam, você só recebe, você não pede. Por quê? Porque eu quero mostrar para você o que é ter relacionamento com Deus, o que é estar debaixo de uma promessa de Deus, o que é ser filho de Deus. Quando somos filhos de Deus, nós não precisamos pedir o tempo todo. Eu não estou dizendo que você não tem que pedir, eu estou dizendo para você que você tem que separar momentos para não pedir e só ficar sentadinho lá no colinho do Senhor. É ficar na presença do Senhor. Mais nada. Tem uma canção que eu gosto muito de cantar. E essa canção, quando eu canto, ela entra no meu coração como se eu quisesse mais voltar, quisesse ficar o tempo todo na presença do Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um momento. E essa canção diz assim:
presença do Senhor é a melhor coisa que a gente sente. Não há nada que possa nos fazer sentir melhor. Não há nada que possa nos alegrar mais do que estar na presença do Senhor. Por isso, coisas não nos proporcionam isso. Nem que a gente faça tudo nessa vida, nada vai nos proporcionar o que a presença de Deus nos proporciona. Por isso o pastor dessa igreja não demonstra poder. E você nunca vai ver esse pastor demonstrando poder. Porque eu não preciso demonstrar poder. Eu só preciso ser um cidadão. Eu só preciso ser um cidadão do reino de Deus. Eu não preciso ser nada. Eu só preciso estar na presença. Eu só preciso amar a presença. Eu só preciso colocar o Senhor como primeiro, como centro de todas as coisas da minha vida. E aí eu sei que eu sou filho dele, que eu sou protegido por ele, que a minha casa é protegida e que ele jamais vai permitir o diabo dentro da minha casa. Jamais me incite a fazer algo que possa trazer juízo ou disciplina da parte de Deus. Jamais. Por isso a paz, a alegria são frutos de um relacionamento. Aquilo que você busca de Deus vem de um relacionamento. E não de conquistas, vem de um relacionamento. Deus está procurando pessoas que se relacionem com Ele. Pois a palavra do Senhor diz que o Senhor ia todos os dias no Éden para conversar com Adão, para se relacionar com Ele. O pecado acabou isso. Jesus é o nosso novo Adão. E através dele nós podemos voltar a ter relacionamento com Deus. Se por um homem nós fomos separados da graça, por um homem também fomos restituídos dessa graça. Eu sou meu amado, sou meu amado, Ele é meu. Vamos sentar juntos. Eu sou